Nós começamos agora uma série de estudos sobre adoração. Eu quero compartilhar com você um pouco do que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina sobre adoração. E nós somos chamados por Deus para uma vida de adoração. Às vezes nós temos a ideia de que é uma atividade paralela à vida, mas nós somos chamados a uma vida de adoração. E às vezes estudamos tão pouco sobre adoração. Muitas vezes nós vinculamos esse tema só aos músicos, só a um determinado momento do culto, mas o Senhor nos chama para uma vida de adoração como prioridade universal. E é importante que eu e você estudemos sobre isso, nos aprofundemos no estudo e na vivência sobre adoração. Um texto clássico que a gente não pode deixar de fora é João 4:23, e a palavra do Senhor nos diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Cada membro do corpo, cada irmão que Deus levanta para compartilhar ensino, vai trazendo uma porção, algo muito específico, pontos específicos sobre cada tema. Sobre a adoração, então, nós vamos ter tanto elemento, tantas questões, tantos assuntos para estudar sobre adoração, e eu quero poder contribuir um pouquinho mais. E a gente vai somando o que cada irmão, cada escritor, cada ministro vai trazendo, e nós vamos formando uma cena maior, que na verdade é uma cena infinita, do que Deus tem a revelar sobre a adoração. São, na verdade, verdades eternas de Deus. E se são eternas, são verdades dele, são conteúdo que um ser finito nunca vai esgotar. Então vamos somando cada dia um pouco mais, e eu desejo que o que eu vou compartilhar com você some com aquilo que Deus já te deu, some com aquilo que você vai receber de outros irmãos, e vá construindo, edificando as nossas vidas para uma prática, para uma vivência, para uma realidade de adoração cada vez mais ampla. Poderíamos dizer cada vez mais elevada e podemos dizer cada vez mais profunda também. Eu quero deixar aqui com você primeiro 4 palavras que são de extrema importância para a gente dar início a uma plataforma que vai nos dar condições de caminhar por todos esses tópicos que eu vou estudar com você sobre adoração. As palavras são Deus, homem, sangue e altar. São 4 palavras muito importantes. Deus, homem, sangue e altar. Essas 4 palavras são elementos da adoração. E esses elementos estão em Cristo. E esses 4 elementos, Deus, homem, sangue e altar, dizem respeito à criação, queda e redenção. E assim nós vamos formando bases, alicerces para tudo que nós vamos vendo em cada aula sobre adoração. Eu quero repetir com você: Deus, homem, sangue e altar. E essas 4 palavras, ou esses 4 elementos, dizem respeito à criação, queda e redenção. Quero ler ainda João capítulo 7, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus se coloca diante dos judeus, diante dos religiosos, até mesmo do povo que não tinha tanto entendimento, mas Jesus vem e declara publicamente que Ele é a água, que Ele é a palavra. E esses termos, para um judeu, dizem respeito só ao Deus eterno. Se alguém quiser, tem sede, venha a mim e beba. Como assim? Jesus está afirmando publicamente, nos dias do seu ministério na terra, que Ele é a essência de tudo aquilo que Deus é e de que Deus tem.
Em Jesus nós encontramos todos os elementos que precisamos estudar e vivenciar em relação à adoração. Em Jesus nós encontramos todos os motivos pelos quais Deus estabeleceu para o universo e para a eternidade um fenômeno espiritual chamado adoração. Jesus é o centro de todas as coisas. E a adoração é mesmo um fenômeno da natureza humana, da espiritualidade da natureza humana. Não é uma atividade, não é um estilo de música, não é uma opção que alguns seguem, outros não. A adoração é um fenômeno contínuo da vida. Aonde flui vida, vai fluir um vínculo e um fenômeno que nós nomeamos adoração. E nós vamos ver várias palavras que a Bíblia usa para a adoração que expressam a amplitude, né, a gama semântica de todo esse entendimento dessa palavra ou desse elemento, desse fenômeno. Talvez você não tenha ouvido falar dessa forma acerca de adoração, mas você vai compreendendo essas expressões. É um fenômeno da espiritualidade do ser humano. É um fenômeno da espiritualidade de todo ser que vive, criado por Deus, tanto homens como anjos. A adoração acontece no mundo inteiro, em todas as eras, em todas as civilizações, em todas as culturas e circunstâncias, em todo o mundo, em toda a existência da natureza, dos anjos e dos homens. A adoração está em pleno funcionamento como um fenômeno espiritual. É um elemento de culto contínuo, um culto que é produzido na terra, inúmeras vezes e eternamente no céu, mas se une ao céu. A adoração produzida na terra, ela se une ao céu e se une em resposta a Deus. Tudo aquilo que geramos, tudo aquilo que fazemos, oferecemos em resposta a Deus. Eu falei de 4 palavras: Deus, homem, sangue e altar. Nós reagimos a estas 4 palavras ou estas 4 instâncias de entendimento de elementos espirituais e nós reagimos a isso, damos respostas a isso, e esse fenômeno se chama adoração. Diz respeito também à criação, à queda e à redenção. Ao conhecer essas coisas, ao termos acesso e conhecimento a esses elementos, nós somos naturalmente levados a dar respostas. E essas respostas compõem o que estou chamando de um fenômeno da espiritualidade do ser humano, a adoração. É uma experiência pessoal, mas é também uma experiência congregacional. E é uma experiência não passiva, mas participativa. Não é alguma coisa automática, não é alguma coisa que acontece sem eu nem ver, embora existam coisas que estão acontecendo e eu não percebi, ou os homens não perceberam, mas quando eu entro nessa instância de adoração, eu entro por participação, por gerar uma resposta a Deus mediante aquilo que me foi revelado acerca dele e acerca do seu reino. Se estende para qualquer atividade da vida. Não é só no momento em que a gente se reúne para uma celebração com uma liturgia específica que a gente nomeia culto. Não, a adoração, ela é uma atividade que permeia todos os instantes, todas as culturas, o tempo todo, a minha vida, todos os dias, e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, porque diz respeito a um relacionamento com o eterno. Eu quero ler 3 versículos que nos mostram sobre essas atividades da terra em adoração. Salmo 106, verso 19 diz: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. O povo de Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, começou a caminhada lá pelo deserto, mas em algum momento eles já impacientes, eles retornaram à cultura que estava impregnada neles. E edificaram um bezerro para fazer algo que estava na natureza deles: cultuar, adorar
Esse modelo ou essas ações, esses atos de adoração, eles herdaram de 400 anos no Egito. E o Egito construiu isso baseado em tudo que receberam lá dos mesopotâmios, da época em que Abraão e seus pais, ou aquela geração toda, adorava tantos deuses. Isso vem lá desde Caim e Abel, fora do Éden, buscando encontrar Deus. E para isso, gerando fenômenos, atividades, circunstâncias de adoração em que o desejo era atrair de volta a presença que havia no Éden. E assim o homem foi enganado, foi cegado e até hoje cria todo tipo de estrutura ou de liturgia ou de ações. Algumas parecem religiosas, outras não parecem religiosas, mas cria tudo o que ele consegue para ter um Deus e se ligar a esse Deus. Pode ser um dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser o próprio ministério, pode ser a vida, não importa. Ou um Deus falso, ídolos, demônios. Mas o homem tem essa necessidade de gerar respostas físicas que geram o link, o vínculo com o divino. Isso é adoração. Não apenas o ato de um culto específico, mas um fenômeno da espiritualidade humana em busca e em resposta a Deus. Isso, como já disse, acontece o tempo todo. Eu leio também Apocalipse capítulo 13, verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O Senhor nos dá aqui uma cena de algo que ainda vai acontecer e vai revelando coisas tão amplas. O maligno, nos seus últimos instantes de tentativas, de elaborações nessa terra, ciente de para onde ele vai, ele investe em adoração. E não só porque ele está desesperado, isso vai acontecer, como porque ele está tentando reproduzir aquilo que acontece no céu e que vai acontecer por toda a eternidade. A adoração é uma instância de vida, é um elemento da vida que eu e você não podemos estar ignorantes, desconhecer. Nós precisamos nos aprofundar no que é a adoração, no que é vida de adoração, porque nós estamos vendo, estava lá atrás, a palavra do Senhor já nos prevê que vai estar no final, quando Satanás vai gerar adoração, deu autoridade à besta, e adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Ele está tentando reproduzir aquilo que ele sabe que acontece no céu e que vai acontecer na eternidade diante do Cordeiro e por toda a eternidade, entre homens, anjos e a Trindade Santa. Adoração. Eu e você, nós estamos o tempo todo cultuando alguma coisa, cultivando algo ou alguém, o tempo todo. E aí você começa a se lembrar, ou talvez a perceber e observar de uma forma mais intensa que culto, onde está a adoração, tem a ver com cultivo. Nós temos as culturas dos povos e temos a cultura do reino de Deus. E dentro da cultura está o culto, e dentro do culto está a adoração. E tudo que o homem faz redunda em manifestação de cultura, de cultivo, de se dedicar, de se vincular, de se relacionar. Em algum lugar a Bíblia diz assim, agradar, que diz respeito não apenas a satisfazer, mas a gerar um link, um vínculo. E o homem tem essa necessidade porque isso está na nossa natureza, nós somos criados para isso. E a cultura do reino de Deus estabelece culto a Deus, onde está aquilo que é de mais elevada importância, a adoração, que é um íntimo relacionamento com Deus. A palavra cultura vem do alemão Kultur, diz respeito ao que o homem produz e dá honra, aquilo que ele valoriza, que envolve, que conduz, que exalta, que entroniza, louvor, adoração, e envolve sempre rendição.
Há uma expressão que é um resumo de alguns dicionários: a totalidade das realizações mentais, artísticas e criativas de uma comunidade como expressão do desenvolvimento humano. Cultura é a totalidade das realizações mentais, artísticas e criativas de uma comunidade em expressão ou como expressão do desenvolvimento humano. No latim é cultus, que diz respeito a cultivar, cultivo, cuidado. Diz respeito à adoração, à reverência. Quando eu e você estamos cuidando de alguma coisa, cultivando alguma coisa, nós estamos dentro desse fenômeno chamado adoração, que é produção de culto. Não apenas o culto do louvor, de atividades litúrgicas que visam atender as pessoas, a vida ou as necessidades terrenas, mas diz respeito ao mais elevado nível de relacionamento com o eterno. Adoração, culto, cultivar isso. E às vezes nós não cultivamos uma vida de adoração, porque achamos que é uma música, achamos que é um estilo, achamos que é um momento de um culto congregacional, ou achamos que é um momento em que a gente chora e está muito profundo, quebrantado, mas a adoração diz respeito a um fenômeno da espiritualidade humana que permeia toda a vida, todos os atos, que é o propósito máximo de Deus, nos levar a um nível de relacionamento na eternidade, mas pelo Espírito Santo desde já, em que a adoração é plena, é full. A Bíblia nos deixa, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, porém no Antigo Testamento nós temos um volume muito grande de templates. Templates, a gente poderia dizer que são formas ou modelos, mas é mais do que uma forma. É um modo, é o processo, é o princípio, é estabelecer aquilo que quem está governando deseja, um template. Esse aqui é o modelo. E Deus nos deu um modelo para todas as coisas da vida. E nos deu um modelo para a vida de culto e de adoração. No som do Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós lemos: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha os detalhes de um texto. Ouviram a voz do Senhor. Então Deus falava. No jardim do Éden havia um momento, numa tradução hebraica, nós podemos ler na viração do dia, no tempo da brisa suave. O tempo da brisa suave era um momento, a Bíblia mostra lá na viração do dia, a gente sabe pela história, pela cultura, pelo conhecimento, lá hoje em torno de 6 horas da tarde, a viração do dia, até hoje você vê o judeu declarando dia após dia qual que é o tempo, a hora e o minuto e o segundo em que se estabelece a viração do dia, a cada estação, a cada dia. Na viração do dia, Deus vinha no jardim e havia um som era ouvido. E era um som junto com uma brisa. A ponto do tradutor do hebraico, Davi, ele dizia assim, o sopro, o tempo do sopro suave, da brisa suave. Nós sabemos que o Ruach Elohim é a brisa, é o sopro de Deus. Deus vinha e com o seu som, ele tinha comunhão na viração do dia, no jardim, com Adão e Eva. Essa fotografia do Éden é a expressão que Deus deixou para mim e para você do que é o desejo dele, de intimidade, de comunhão, de adoração. E eu insisto, eu vou repetindo quantas vezes eu puder, que não se trata apenas de um culto, de uma música, de um instante mais profundo de quebrantamento, trata-se de todo o fenômeno de espiritualidade, de uma vida e de uma eternidade. A adoração envolve todas essas coisas. E, acima de tudo, a adoração aponta para uma intimidade mais elevada, mais profunda intimidade, relacionamento com Deus. Daquele que ele tinha como template, deixou para nós no Éden. Eu quero também ler com você em Gênesis capítulo 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra
todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que ele fosse idôneo, e assim o texto segue. Eu quero destacar apenas uma questão. Deus trouxe os animais a Adão. Pensa nessa atividade terrena, diária, de manutenção das coisas. O agronegócio já funcionava, Deus trouxe os animais e disse a Adão, você vai dar nome a eles. E trazer os animais, operar as coisas do dia a dia e dar nome aos animais fez parte de um momento de comunhão e de intimidade com Deus. Isso é um template. Significa que tudo que eu faço, por isso nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, tudo que você for fazer, faça como ao Senhor. Porque é para o Senhor. Todas as nossas atividades devem ser para o Senhor. Então, todas as nossas atividades estão numa instância em que Deus está presente. Então, estão numa instância que também é adoração. A adoração é muito mais do que a emoção que sentimos num determinado momento ou com uma música. A adoração é algo muito amplo. E Deus nos deixou esses templates todos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu disse que como template, Deus traz os animais e dá instruções a Adão da prática do dia a dia, da gestão da vida. E Deus está presente. Então ali nós estamos vendo elementos, templates do que amplamente é a adoração. E esse versículo ainda diz assim, colocou no jardim para cultivar e o guardar. O cultivar a terra diz muito em relação às coisas físicas, mas o guardar diz tudo em relação às coisas espirituais. Porque enquanto Adão e Eva iam cultivar o jardim, estava falando da natureza, quando o Senhor falou guardar, estava falando de coisas espirituais. Tanto as nossas atividades físicas, quanto as nossas questões espirituais estão dentro do universo que nós começamos a estudar, chamado adoração. Esses templates nos trazem muitas dicas de como ampliar o entendimento do que é adoração. E depois nós vamos também restringir para cada um desses elementos para a gente se aprofundar neles. Em Gênesis 4, verso 2 e 4, nós lemos, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradar-se, para nós, tem a conotação de assim, eu fiquei bem satisfeito, agradei, eu estou agradado. Ou então, eu vou agradar aquela pessoa. Diz muito à alma, diz respeito à alma, a sentimentos. E se não agradou, diz respeito a ficar emburrado, chateado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse agradar aqui, embora no português tenha essa conotação tão rasa para nós, lá no texto bíblico, agradar tem uma profundidade tão maravilhosa, diz respeito a gerar um vínculo sobrenatural. Abel estabeleceu um vínculo sobrenatural com Deus, diferente daquilo que os seus pais haviam estabelecido na viração do dia, com oferendas dos frutos da terra, a obra da sua mão. E ao agradar a Deus, ele estabelece uma instância de adoração. Inclusive, nesse template se mistura a sua atividade física, que para nós hoje é inclusive uma atividade econômica, com o culto, o ofertar a Deus. E assim nós vamos vendo modelos que Deus trouxe. Aí ele vem e nos mostra Noé, Gênesis 8, 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E
E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Veja aqui, nesse template, você observa que Noé toma uma atitude humana. Ele levanta um altar. Altar e adoração talvez sejam as duas palavras mais próximas no nosso entendimento imediato. Noé levanta um altar. Noé traz os animais para o altar. Imola os animais, derrama sangue. A Bíblia não relata, eu não tenho noção de como Noé chegou a essa decisão de derramar sangue, como Deus havia derramado no Éden. Como sinal, como expressão, como símbolo. E isso estabeleceu um ambiente terreno, físico, de link, de vínculo com Deus, chamado adoração. A ponto de Deus tomar decisões e publicar suas decisões. Enquanto a adoração é uma resposta do homem, com tudo que ele tem, com tudo que ele é, em todas as instâncias da vida do dia, eu dou respostas ao meu Deus, ele também se compromete no altar e ele se manifesta na adoração. Por isso eu e você precisamos entender a vida de adoração, porque nós precisamos desse agradar, desse link com Deus. E Deus chega a definir regras, parâmetros, protocolos para a vida da terra. Enquanto durar a terra, não haverá de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Aqui são 8 instâncias poderosíssimas daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nessa terra e na eternidade. A adoração, um altar ou serviço, eu vou ver isso com você mais à frente, essas palavras, serviço e liturgia, que envolvem a adoração, são elementos estabelecidos por Deus desde a eternidade. E Deus fez questão de ensiná-los a Adão, a Caim, a Abel, a Noé. Depois em Gênesis capítulo 4, verso 26, nós vemos: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa observação, esse detalhe, faz parte do que eu estou chamando de templates que nos ajudam a entender a adoração. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu não sei como que Noé, como que Caim, como que Abel, como que Adão e Eva se relacionavam nos detalhes com o Senhor. A Bíblia não nos traz isso. Mas agora vem o Senhor e traz um detalhe tão simples, mas tão poderoso. Com Enos, passou-se a invocar o nome. Invocar está relacionado ao altar, nós vamos ver isso mais à frente. E invocar está relacionado à voz, ao palavrear, nós vamos ver isso em uma próxima aula. Invocar o nome diz respeito à autoridade. Invocar o nome do Senhor diz respeito a atraí-lo. Esse template nos faz entender, vida de adoração é uma vida em que eu respondo ao Senhor e Ele vem e atua, Ele interfere, Ele cria regras, Ele estabelece decretos, Ele diz o que vai acontecer, mas também o Senhor vem e se manifesta na terra, instância que Ele deu como autoridade exclusiva ao homem. O homem o chama, o homem o invoca. E esse ato, essas atividades que podem acontecer num culto litúrgico, numa congregação, ou podem acontecer no secreto, ou podem acontecer nas atividades diárias, diz respeito à adoração. Eu invoco o nome do Senhor. Invocar diz respeito ao altar, nome diz respeito à autoridade, à presença dEle. Eu e você estamos vendo que a adoração é muito mais do que uma música, um estilo ou um momento lá na igreja.
Nós ainda temos o altar dos patriarcas. Noé, em Gênesis 8, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando os animais ofereceu holocausto ao Senhor. Tem Abraão, em Gênesis 12, capítulo 12, versos 7 e 8, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Edificou Abraão um altar ao Senhor. O Senhor lhe aparecera, ele deu uma resposta: eu vou levantar um altar, eu vou levantar uma instância de adoração. Passando por ali, para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E nesse novo lugar, ali edificou um altar ao Senhor e novamente invocou o nome do Senhor. Abraão fez isso. Abraão e Isaque, Gênesis 22, 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. A renúncia, a rendição, a obediência de Abraão são templates de culto, de altar, de adoração. Isaque, Gênesis 26, verso 23, dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, preste atenção, tendo invocado o nome do Senhor. A partir de Enos, passou-se a invocar o nome do Senhor. A necessidade de, nas atividades da vida cotidiana, da vida terrena, atraí-lo. Reconhecendo, eu não posso nada aqui sem o Senhor. Então eu preciso atraí-lo, seja eu cuidando dos animais, seja eu cuidando da minha tarefa profissional, seja no meu dia a dia, seja no culto, seja em qualquer instância, até mesmo meio às guerras, eu preciso atrair o Senhor. E eu faço isso com esse fenômeno da espiritualidade do ser humano, em que reconhecendo Deus, o invoca. Em momentos tão secretos, de choro, de quebrantamento, em que não há nem palavras, o Espírito geme. Ou em momentos tão simples da vida, estamos correndo no trânsito, atendendo alguém, socorrendo algo, atos que estabelecem uma instância de vínculo, relacionamento profundo, intimidade, dependência, adoração. A gente tem Jacó também, Gênesis 33, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Jacó herdou do seu pai Isaque, que herdou do seu pai Abraão, que herdou de Noé, que herdou do Senhor, no relacionamento com o Senhor, e agora vem Jacó e faz algo mais específico ainda. Eu vou te dar um nome, Senhor. Por 100 peças, comprou aquele lugar e levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Começa a estabelecer nomes. E nós vamos ver tantos nomes de Deus. E eu e você começamos a invocar Deus pelo nome. Quando eu chamo Jeová Rafá, Yavé Rafá, eu estou usando um som, uma palavra, um nome que gera vínculo. Ao mesmo tempo é minha resposta a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, e ao mesmo tempo é uma invocação. E ele vem, estabelece-se um altar. Isso é a instância de adoração. E eu e você não ficamos sem isso. Gênesis 35, a gente ainda lê no verso 7, edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Jacó teve inúmeras experiências de adoração, de altar, de íntima relação com Deus. Eu salto ainda lá para Moisés, Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando
o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse monte é muito especial. Esse lugar é muito especial. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio da sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Vendo o Senhor que eu e você nos inclinamos para ver. Nos atentamos para as coisas dele. No dia a dia, cuidando do rebanho, no meio do deserto, em qualquer situação. Não é só para pedir socorro, Senhor, me abençoa, me ajuda. Não, isso é algo sagrado, eu nunca vi isso na minha vida. Vendo Deus que Moisés se voltava para prestar atenção no sagrado. Do meio da sarça ardente, o chamou e disse, Moisés, relacionamento, intimidade. Algo tão exclusivo, tão secreto, que ainda que você esteja na congregação com milhares de pessoas, ou na correria do seu dia a dia, você sobe para esse lugar instantaneamente, em espírito. Você entra no Éden de novo. E você ouve a voz dele. E você é tocado por ele. Moisés, tira as sandálias dos pés, não chegues para cá, porque esse lugar é terra santa. Mas não era o deserto? Não era a minha rotina, não era o meu cotidiano, o meu sufoco no trânsito, não era a minha luta na igreja. Não, filho. Aonde você quiser, eu estiver, nós estabelecemos um lugar de adoração, um lugar santo, onde eu e você vamos ter profundo relacionamento. E você me responde, mas eu também te revelo. Eu te revelo e você me responde. E assim nós vamos consolidando um pouco mais o que é a instância de adoração, ao invés de pensarmos em adoração só com uma série de regras de um determinado estilo de música, de um determinado momento do culto, ou de o estilo de alguns. Né? Quando a gente vai lá para o tabernáculo, Êxodo capítulo 20, verso 22, o poder de Deus manifesto aos pés do Sinai. Nós lemos assim, Êxodo 20, 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros, um altar de terra me farás. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se olhardes para isso aqui como template também, eu falo assim, todas as vezes que eu entro nessa instância de adoração, o Senhor vem, o Senhor fala e o Senhor abençoa. O Senhor derrama, o Senhor se manifesta. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o faças com pedras lavradas, não o faça na força do seu braço, mas me levante altares, porque eu virei. Pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Não faça o que Davi tentou fazer, carregar a arca no carro de bois. Não faça do seu jeito, não faça do jeito que você achar que é, não. Busque do Senhor. Senhor, como é que eu entro na tua presença? Pelo novo e vivo caminho, através do véu que foi rasgado, a carne, o sangue de Cristo derramado, eu entro confiadamente na tua presença. E eu te busco. Eu levanto um altar ao Senhor. Pode ser no sinal, a fração de segundos, no meio do trânsito. Senhor, eu entro num lugar de adoração, porque a adoração é um fenômeno da minha vida terrena, dando respostas ao céu, atraindo a presença de Deus aonde for necessário. Enquanto homens fazem isso, consciente ou não, a outros deuses ou a coisas, eu estou entendendo que eu faço intencionalmente isso em relação ao Senhor.
para ter esse vínculo, essa intimidade. Enquanto eu estou na terra, isso é mediado por inúmeras circunstâncias ou liturgias ou até mesmo tipos, atos, mas eu estou prevendo o céu em que isso será pleno e perfeito. E é o que eu quero, Senhor, desde já, uma vida de adoração. E o Senhor fala a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo o homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Êxodo 25. Esta é a minha oferta, e deles recebereis ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tinta de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário. Um altar, um lugar do encontro, um lugar que é o alvo, o objetivo único da vida de adoração, relacionamento com Ele. Segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim vocês farão. Não faça do jeito de vocês, não. Faça do meu jeito, do meu jeito. Não crie artifícios, não crie estilos musicais, não criem liturgias ou shows, não criem aquilo que vocês entendem como palco e como que deve acontecer, aquilo é adoração. Não, não. Eu vou dizer a vocês como vocês vão viver comigo numa vida de adoração. Êxodo 27, capítulo 27, verso 20, diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, na tenda da revelação, na tenda do encontro. E agora o Senhor faz com que a gente venha numa progressão por todos esses altares, a começar lá o altar de Abel com o fruto do campo, o altar de Noé com as primeiras aves, os animais, o altar de cada um daqueles patriarcas, e agora o Senhor vem, o altar de Moisés no meio do deserto. E agora vem o Senhor e fala assim: agora vocês vão construir um lugar para mim, uma tenda, um tabernáculo. Porque eu estou, no decorrer da história de vocês, ampliando, na medida em que vocês conseguem entender e receber, eu vou ampliar, até chegar lá na frente no Espírito Santo, eu vou ampliar o entendimento de vocês do que é esse encontro, do que é vida de adoração, do que é as atividades de vocês nessa terra estarem todas apontadas para o centro, para Ele, para o Cristo, para que vocês em tudo que são, em tudo que fazem, em tudo que têm, viverem uma vida de adoração, que alguém aí está com toda limitação chamando de um fenômeno da espiritualidade humana, uma resposta de homens e anjos a Deus. E aí o Senhor vem e ordena como construir o tabernáculo. Virei, ali estará a minha glória, e consagrarei a tenda da congregação, e aqui nós falamos de congregação, estamos falando do corpo de Cristo, lá atrás, simbolizado por um tabernáculo. E o altar, estamos falando de adoração, que antes eram aqueles elementos físicos que Deus ordenou que construísse no meio do deserto. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei, Pentecostes, habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor está ampliando a revelação do que é adoração. Inicialmente, através de um cesto de frutos, usando elementos físicos que mediavam atos em resposta a Deus. Ou animais que mediavam atos em resposta a Deus e em proclamação do Evangelho ao homem. E agora o Senhor vem e diz: olha, vocês vão construir esse tabernáculo, eu virei. Vocês vão proceder em determinados rituais, com determinados elementos que são tipos, são figuras, são símbolos, porque agora essa é a condição de vocês. Só é possível isso acontecer através desses elementos. Lá na frente não serão necessários mais, porque eu vou enviar o meu filho. E nele estarão todos esses elementos. Mas eu vou ampliar o entendimento de vocês. Não se preocupe que ainda não saibam.
No momento certo vocês vão saber, e eu vou ampliar não só o entendimento do que é o culto e o que é a adoração, como a sua vivência no meu altar. Seja o altar do secreto, da congregação, ou em qualquer momento. E aí Jesus responde à mulher samaritana, não, tanto faz, nem é em Gerizim, nem é em Jerusalém, porque os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. A partir do tabernáculo, o Senhor amplia mais ainda, guardadas as limitações terrenas, e vem em 2 Samuel capítulo 7, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casas de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, dirás assim ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízos sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber por ele, que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui nós vemos Deus dar um salto gigantesco na história com o homem. Vocês vinham de um cesto de frutos, de animais mortos sobre um altar que Noé fez, que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez. Agora eu instruí Moisés em alguns procedimentos, vocês construíram um tabernáculo, todo aquele ritual de culto que eu estabeleci para vocês, mas Davi, eu estou vendo, você quer mais, né? Você veio e você quer mais, né? Você quis trazer a arca, né? Você não se limitou a me trazer uma pomba, um cordeiro, uma efa de farinha, ou entregar para o sacerdote alguma coisa. Você veio na minha presença e disse, eu confessarei. Você estabeleceu uma outra instância de adoração, Davi, de relacionamento. Então, eu vou fazer o que você sonhou. Não será você, será o seu descendente. É certo que Davi se lembrou do seu filho, seu descendente. Então é Salomão que vai fazer, ele vai assumir o trono, é ele que vai construir. Mas o Senhor diz a Davi, esse edificará uma casa ao meu nome. Eu não sei se Salomão, se caiu a ficha. Davi deve ter pensado, não, é a casa que eu quero construir, Salomão vai construir. Eu não sei se Davi entendeu, se caiu a ficha para Davi. Porque Deus diz assim, ele, Salomão, vai edificar uma casa ao meu nome. O meu nome vai ser invocado. Não é mais o animal só, vai continuar, tem ainda o sacrifício lá. Mas preste atenção, lá na frente, Davi, vai ter um cego no caminho de Jericó. Que vai gritar por milagre, vai dizer assim, Jesus, filho de Davi. Quem disse aquele cego que Jesus era filho de Davi?
E vem Deus e diz a Davi: edificará o seu nome, estabelecerei seu reino para sempre. Um descendente procederá de ti. Davi pode não ter entendido plenamente, ou talvez Davi tenha entendido. Davi tenha recebido a revelação de Jesus. Mas o que o Senhor está dizendo assim: eu vou continuar na progressão de vocês entenderem o que é vida de adoração, passando por todos os elementos que tem que acontecer no deserto, passando por um tabernáculo, passando por um templo, mas esse templo já vai apontar alguém lá na frente, porque esse descendente aqui estabelecerá para sempre o trono. Não foi Salomão que estabeleceu um trono para sempre, foi aquele que estava no caminho de Jericó e curou o cego. Jesus, filho de Davi. O seu templo, o seu trono, o seu corpo, a sua igreja, os seus filhos, esse lugar de adoração que já não é mais nem o tabernáculo, nem um altar, nem mesmo o templo suntuoso, agora são vidas. Eles serão o meu lugar de adoração.